Você já sentiu inveja? Não uma inveja que simplesmente te faz se sentir inferior, mas uma inveja que te deixa com tanta raiva que te motiva a ser melhor? Eu sou o Shirogane e é assim que começa Look Back, uma garota com inveja do talento de outra que a leva a melhorar suas próprias habilidades. Bem, com isso dito, sem mais delongas, vamos por partes. Look Back é um mangá one-shot por Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, publicado em julho de 2021, com adaptação para anime feita pelo estúdio Durian e lançado em junho de 2024. O mangá é uma clássica história de coming of age, que é um gênero sobre o crescimento psicológico e moral de um protagonista adolescente para jovem adulto. Nós seguimos a história de Fujino e Kyomoto, jovens mangakas que começaram com tirinhas no jornal da escola até terem seus one-shots publicados profissionalmente, eventualmente recebendo a oferta de um título semanal no final do ensino médio, que as leva a seus caminhos separados, com Fujino decidindo seguir a carreira de mangaka e Kyomoto abandonando para entrar para a escola de arte. Nós começamos com Fujino, uma estudante da quarta série que desenha tirinhas para o jornal da escola. Um dia seu professor pede para ela deixar Kyomoto, uma aluna de outra classe que não vai à escola há alguns dias, desenhar uma tirinha, pois sonha em ser mangaka. Fujino deixa, a esnobando, dizendo que talvez seja muito difícil para um amador, porém quando sai a próxima edição do jornal ela descobre que Kyomoto é extremamente talentosa, muito mais que ela mesma, e isso a deixa com inveja. Fujino, alimentada por pura raiva e inveja, passa os próximos anos completamente dedicada à sua arte, estudando e praticando para se tornar uma desenhista melhor. Enquanto isso, vai aos poucos se afastando dos amigos e tendo notas horríveis, mas ignora, pois quer superar Kyomoto a todo custo. Porém, mesmo 2 anos depois, quando estão na 6ª série, seu desenho ainda não é nem uma fração de Kyomoto, que também continua melhorando conforme os anos, o que a faz desistir de ser artista e seguir outros interesses. Também voltando a andar com seus amigos e se reaproximando de sua família. Até que quando se forma no fundamental, seu professor pede para ela entregar o diploma de Kyomoto para ela, já que mesmo que as duas nunca tenham se visto, ambos faziam as tirinhas juntas, então talvez existisse um senso de familiaridade maior com Fujino do que com o próprio professor. Fujino vai até a casa de Kyomoto e ao ver que a porta está destrancada, ela entra para deixar o diploma, estranhando que a casa está completamente vazia, a não ser por centenas e centenas de cadernos de desenho. Ela desenha uma tirinha rápida, zombando de Kyomoto, mas acidentalmente deixa ela cair e ela volta por debaixo da porta, então ela deixa o diploma lá e foge com vergonha. Porém, Kyomoto reconhece o traço e sai correndo para encontrar com ela, dizendo que lê as tirinhas de Fujino desde a 3ª série, que é sua maior fã, pedindo para ela autografar seu roupão. Kyomoto pergunta por que Fujino parou de desenhar na 6ª série, já que para ela Fujino era uma gênia do mangá, e Fujino inventa uma desculpa que tá trabalhando em uma história para um concurso, mas desconversa quando Kyomoto pede para ver o rascunho, dizendo que mostra quando estiver pronto. Mesmo que tenha desistido de desenhar, as palavras de Kyomoto acendem o amor por mangá de Fujino novamente, e ela começa de fato a trabalhar na história que havia usado como desculpa, e nós temos um time skip, onde nos é revelado que agora elas trabalham juntas, com Fujino cuidando do roteiro e arte, e Kyomoto de assistente cuidando dos cenários. E após um ano, o mangá é finalizado e elas acabam vencendo o concurso da Shueisha, publicando seu mangá sob o pseudônimo Kyo Fujino. As duas ganham 100 mil ienes e saem para se divertir. Kyomoto diz que está feliz por ter conhecido Fujino e ter saído do seu quarto. Ela havia se isolado, pois tem fobia social e não queria ver as pessoas, e acabou se interessando por arte, pois não tinha mais o que fazer, e as tirinhas de Fujino a motivaram a desenhar. Porém, conforme passam os anos e as duas têm vários one-shot publicados, Kyomoto aos poucos começa a duvidar de sua relação, aí quando elas recebem uma chance de ter um mangá serializado, Kyomoto dá para trás e diz que não vai poder ajudar Fujino, pois planeja ir para a escola de arte. As duas então brigam e rompem relações, pois Kyomoto quer se tornar independente e evoluir como artista, enquanto Fujino se sente abandonada, já que sempre achou que as duas iriam fazer isso juntas. Anos se passam e Fujino se torna uma mangaka de sucesso, publicando seu mangá Shark Kick, ainda sob o pseudônimo de Kyo Fujino, mas um dia recebe a notícia que a faculdade de Kyomoto havia sido atacada por um maluco armado, alegando que havia sido plagiado, e Kyomoto foi morta no ataque. Fujino dá uma pausa no mangá e, após o velório de Kyomoto, vai até sua antiga casa, onde quebra e começa a se desculpar pela morte da amiga, dizendo que é tudo sua culpa. Ela acha a tirinha que havia desenhado no dia que conheceu Kyomoto e começa a culpar aquilo por sua morte. Se não tivesse sido sua amiga, se não tivesse tirado do quarto, se não tivesse desenhado aquela tirinha, Kyomoto ainda estaria viva, e ela então a rasga, porém uma parte da tirinha acaba indo por baixo da porta, e então nós temos o grande plot twist. O quadro rasgado, que diz "não sai do quarto", sem contexto, acaba indo parar no quarto de Kyomoto no dia que Fujino foi entregar o diploma, e elas acabam não se encontrando. Ela passa anos desenhando em seu quarto, até ser eventualmente admitida na faculdade. Um dia ela está descansando sentada no sofá do prédio, quando um maluco armado invade e a ataca, culpando por plágio, mas Kyomoto é salva por Fujino, que vem com uma voadora e arrebenta o homem.
Fujino estava indo em uma corrida diária quando viu o homem entrando no prédio e foi atrás dele, onde conseguiu pegar desprevenido e o derrubar. Enquanto Fujino está sendo levada de ambulância, pois quebrou a perna na luta, Kyomoto corre para encontrá-la e pede seu número, e após ver o nome Fujino, ela diz que era sua fã na escola e pergunta por que ela parou de desenhar na sexta série. E Fujino então diz que recomeçou recentemente e convida Kyomoto para ser sua assistente quando ela se formar. Kyomoto então volta correndo para casa e em um momento de nostalgia desenha uma tirinha sobre como Fujino a salvou do ataque, o nomeando Look Back. Porém, bate um vento e manda a tirinha por baixo da porta, que acaba indo parar nas mãos de Fujino, que ainda estava em sua casa chorando após o velório. Fujino entra no quarto e, óbvio, o acha vazio, porém cheio de merchandising e os encadernados do seu mangá, junto de várias cartas de apoio, assim como o roupão autografado pendurado na porta, percebendo que mesmo que elas tenham seguido seus caminhos separados por causa do desentendimento, Kyomoto continuou sempre a apoiando e torcendo pelo seu sucesso. Ela então se lembra do porquê desenhava mangá. Ela não gostava de desenhar, todo o processo é um saco, ela só começou a desenhar com mais vontade por raiva e inveja de Kyomoto, que aos poucos acabou se tornando amizade e companheirismo. Fujino continuava a desenhar por causa de Kyomoto, se não fosse por sua amizade, ela nunca teria se tornado uma profissional, mas Kyomoto ainda teria seguido sua vida de artista, pois o que a motivou foi as tirinhas de Fujino, não sua amizade. Fujino então vai embora e volta a desenhar seu mangá, continuando o que começou com sua antiga amiga e mantendo seu sonho vivo, pois quando acontece uma tragédia, não podemos mudar o que já aconteceu, podemos apenas olhar para trás e seguir em frente. O principal tema de Look Back é a inveja de alguém melhor que você e raiva por essa pessoa te idolatrar, mas também é sobre amizade, amor e companheirismo. Kyomoto desenhava porque era fã das tirinhas de Fujino, e Fujino se motivou a melhorar por raiva e inveja de Kyomoto por desenhar melhor que ela. Fujino para de desenhar quando percebe que nunca vai ser melhor que Kyomoto, mas volta a desenhar ao perceber que Kyomoto gostava do seu trabalho e se sente motivada. Porém, o ponto é que elas nunca foram uma competição. Fujino sempre foi mais criativa e tinha as ideias, enquanto Kyomoto só sabia desenhar cenário. Kyomoto era mais tecnicamente talentosa, mas não tinha tanta criatividade, enquanto Fujino era muito criativa, mas não tinha tanta técnica quanto Kyomoto. A decisão de Kyomoto de deixar a carreira de mangaka para buscar aprimorar sua técnica na escola de arte é por insegurança. Ela vê como Fujino é ambiciosa e está sempre melhorando sua arte para tentar carreira na indústria, enquanto Kyomoto estava feliz só de ser sua assistente. Mas isso leva Kyomoto a se questionar e buscar melhorar sua arte, não porque tinha raiva de Fujino ou porque não queria mais trabalhar com ela, mas porque queria se tornar ainda melhor e buscar sua paixão por desenhar cenários e paisagens. Enquanto isso, Fujino queria continuar seguindo carreira de mangaka profissionalmente, o que leva ela a ficar com raiva por achar que Kyomoto a estava abandonando, enquanto Kyomoto só começa a chorar pois se sente traída por Fujino não apoiar seu sonho, o que acaba com Fujino tendo uma carreira de sucesso, enquanto Kyomoto acaba tragicamente assassinada quando a faculdade é atacada. E é com a morte de Kyomoto que Fujino percebe o quanto amava sua amiga e se arrependia por ter cortado relações em termos tão ruins. O final do mangá, quando nós cortamos para essa linha do tempo alternativa, onde as duas nunca se conheceram, pode ser interpretada de várias formas, mas eu particularmente interpreto como um comentário metalinguístico. Não existe de fato um universo paralelo, aquilo foi o que estava passando pela mente de Fujino no momento. Ela estava consumida por luto e culpa e acabou imaginando como seria se elas nunca tivessem se conhecido. Nós vemos um mundo ideal pelos olhos de Fujino. Ela e Kyomoto nunca se conhecem, mas Kyomoto ainda acha motivação para sair do quarto e buscar seus sonhos por vontade própria. Ela vai para a faculdade, ela realiza seu sonho de estudar arte e Fujino acaba salvando de ser morta, onde as duas então se reconectam pelo seu amor compartilhado por suas tirinhas de infância e começam a trabalhar juntas. As tirinhas passando por baixo da porta e transitando pelo tempo e espaço é parte do surrealismo metalinguístico. Fujino é tão criativa que agora suas fantasias são indistinguíveis da realidade. A própria tirinha que Kyomoto desenhou na outra linha do tempo, na verdade, era parte dessa fantasia, tanto que depois a mesma tirinha é mostrada como sendo, na verdade, um papel completamente em branco. Fujino apenas projetou aquilo que iria motivar, aquilo que para ela seria o cenário ideal, que no caso seria ter salvo a vida de sua amiga. Entrar no quarto de Kyomoto, ver que Kyomoto ainda a apoiava mesmo após a briga, ver que ela guardou o antigo roupão autografado, a faz relembrar do que a motivou a se tornar uma artista em primeiro lugar. É o que ela precisava para voltar a desenhar e seguir com o sonho que tinha com Kyomoto de se tornarem autoras de sucesso. Não é uma história sobre efeito borboleta e viagens interdimensionais.
É uma história sobre seguir em frente, é sobre como Fujino processa e aceita a morte de Kyomoto através da arte que as conectava. É sobre como ela supera a depressão e a culpa por, na visão dela, ter causado o assassinato de sua amiga. Ela imagina como seria um universo onde elas nunca se conheceram, mas mesmo assim esse universo termina com elas se conhecendo e se tornando amigas. Pois a amizade delas é algo que sempre vai existir na realidade ideal de Fujino. Ela olha para o passado e percebe que a Kyomoto que ela conhecia não iria querer ela deprimida. Iria querer que Fujino seguisse em frente, que continuasse trabalhando em seu sonho. E como ela já fez várias vezes, Kyomoto acaba fazendo Fujino voltar para a arte. Look Back é uma grande carta de amor à arte. Ele retrata de forma muito bonita a trajetória de uma mangaka, desde o que a motivou a seguir a carreira até conseguir a sua serialização. Fujino é a definição de o esforço leva à perfeição, pois ela não é extremamente talentosa. Kyomoto sempre foi a mais tecnicamente habilidosa das duas, mas ela é muito esforçada. Mesmo que a sua motivação inicial tenha sido inveja do talento de Kyomoto, ela nunca se deu por vencida e buscou sempre melhorar em troca de sua vida social. E após desistir tudo, o simples sentimento de saber que alguém gostava do seu trabalho fez ela voltar com tudo. Foi a parceria e a amizade com Kyomoto que a deu motivação necessária para seguir a carreira de autora, tanto que mesmo quando Kyomoto desistiu, ela continuou seguindo, pois é aquilo que ela queria para a vida dela. Os outros alunos parando de elogiar sua arte, sua inveja e constante comparação com alguém mais talentoso, ser assassinado por um maníaco te acusando de plágio, tudo isso são medos reais que mangakas têm, coisas que podem os impedir de criar e matam sua motivação e amor pela arte. É o que os deixa com medo de expor seu trabalho, mas para Fujino sempre foi Kyomoto que a puxou de volta pro mangá. Inicialmente por inveja, então competição, então amizade e então legado. O próprio título do mangá é uma referência à música Don't Look Back in Anger, do Oasis, ou, no bom e velho português, Não Olhe para Trás com Raiva. Após a morte de Kyomoto, Fujino reavalia toda a sua trajetória. Ela relembra de sua amizade com Kyomoto, relembra de tudo que fizeram juntas desde criança, relembra de sua briga e desacordos, mas ela olha para o passado não com raiva, mas com nostalgia e saudade, relembrando sua amizade com Kyomoto e do amor que ela tem por arte. A última tirinha de Fujino, também chamada de Look Back, é praticamente um resumo disso tudo. Fujino salva Kyomoto e com isso acaba com um machado nas costas, mas mesmo assim ignora e continua seguindo em frente. Isso é uma grande metáfora para como relembrar de Kyomoto a motiva a seguir em frente, sem ficar pensando em como seria se ela não fosse uma mangaka ou em como seria se ela nunca tivesse conhecido Kyomoto, olhando para trás, mas seguindo em frente. Look Back é um mangá e filme lindos. Ele explora muito bem como é a vida de um jovem artista e as dificuldades da vida. Fujino é uma personagem muito humana, ao mesmo tempo que ela admira Kyomoto por sua arte, ela também a inveja por ser mais talentosa. Ao mesmo tempo que genuinamente a amava e valorizava sua amizade, também gostava de ter Kyomoto sempre seguindo como uma ajudante. A amizade das duas é algo muito orgânico, que nasce por acaso e se quebra por um desentendimento comum. Mas mesmo que a amizade tenha acabado, elas ainda se gostavam muito, mesmo seguindo suas vidas separadamente. Kyomoto admirava muito Fujino e a apoiava como leitora, enquanto Fujino ressentia Kyomoto por ter a, entre muitas aspas, abandonado. Mas mesmo assim entra em um luto profundo após sua morte, pois elas foram melhores amigas por anos, e a maior inspiração na vida de Fujino. O final é bem redondinho e satisfatório. Kyomoto se foi, Fujino não pode mudar isso por mais que queira, mas é aceitando o fato que ela consegue seguir em frente. Quando acontece uma tragédia, é normal ficar triste, ficar com raiva, ficar desiludido e imaginar como você poderia ter impedido aquilo, mas você não pode mudar o passado. Você precisa abraçar os bons momentos, refletir sobre os maus momentos e seguir em frente. Não se pode deixar o seu passado controlar o seu futuro, assim como Fujino não deixou a morte de Kyomoto acabar com sua carreira. Look Back é uma grande homenagem à indústria de mangá e uma carta de amor à arte da história em quadrinhos, contada através de uma história sobre crescimento, tragédia e superação, sobre como a arte nos conecta, sobre como a arte muda vidas. Bem, por hoje é só. Look Back é um dos meus one-shot favoritos e provavelmente o meu favorito do Fujimoto. Qualquer dia eu falo dos outros one-shot deles, que também são muito bons, mas por hoje eu fico por aqui. Curta e se inscreva se não for inscrito, e se possível compartilhe e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir e até mais.